nós temos todo o capítulo de Números falando do voto. Voto no hebraico é neder, e que trata-se de estabelecer ou reforçar uma relação pessoal entre o homem e Adonai. Esse é o objetivo do voto, um dos objetivos. Reforçar a nossa relação pessoal entre o homem e o seu Criador. Vamos ver isso? Números capítulo 30, versículo 1 e 2. Olha aqui. Disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: isto é que o Eterno ordena. Quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou um juramento impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra. Segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. Então, em outra tradução diz assim: Moisés fala aos cabeças de ramos dos filhos de Israel, dizendo: eis a palavra que Adonai ordenou, que ele dá uma ordem para nós. O homem que vota um voto para Adonai, ou faz um juramento, o juramento com certeza incide, geralmente, com mais frequência, sobre o passado. Quando você jura, você vai jurar a Adonai que você não vai praticar mais aquelas coisas do passado que você praticou. Então, a diferença entre o juramento e o voto. Juramento é isso, ó, ou faz um juramento para ligar seu ser com liame. Liame é tudo aquilo que liga, para ligar você e eu ao Eterno, para ligar seu ser por um liame. Não profanará sua palavra. Ele fará conforme tudo que saiu da sua boca. Quer dizer, não voltará atrás com aquilo que ele disse. Aquilo que você votar e eu, ou jurarmos, nós precisamos de cumprir. O voto diz respeito a um comprometimento de se consagrar à vida de relacionamento com Hashem. Vou repetir. O voto é um comprometimento de se consagrar à vida de relacionamento com Hashem, para ligar seu ser por um liame. Então, há uma forma que você vota. O voto não tem nenhuma imposição de ninguém, ele tem que ser livre, livre e livre. Então, quando você vota, você precisa cumprir. Os liames de que fala neste capítulo, os votos ligados, são, na verdade, interdições. O que é uma interdição? É uma proibição que você faz a você mesmo. As mãos são atadas diante da possibilidade de um prazer ou um consumo. Então, eu vou fazer um voto, eu vou me interditar. Eu não vou interditar ninguém, eu vou me interditar. Aí que está a força do voto. Eu vou me interditar, eu vou me proibir, eu vou atar as minhas mãos, exemplo, ao consumo. Você sabe que a Torá fala que quem é consumista em excesso está sob maldição de Adonai. Consumo, o enlouquecimento e a altivez, a arrogância. Isso provém de Adonai quando nós estamos em desobediência a Ele. Então você vai atar as suas mãos ao consumo e ao prazer. Às vezes você tem um prazer de uma bebida, de beber um vinho. Eu vou me privar de tomar um vinho porque eu estou escandalizando alguém. Isso é se interditar. Não é interditar ninguém. O nazireu que votava, ele era interditado. A Torá tem uma legislação grande sobre o nazireu. Era em Números, no capítulo 6, que ele não pode tomar nada e nem comer nada que provém da uva. Beber vinho de jeito nenhum. Eu dei o exemplo do vinho, mas existe uma interdição pela Torá.
uma proibição ao nazireu, é aquele que está sobre voto. Ao nazireu, um prazer ou um consumo. Números capítulo 30, versículo 10. Olha aí comigo. Se uma mulher, vivendo na casa de seu marido, fez um voto, ou mediante juramento se obrigou a alguma coisa, que exemplo que você tem dessa questão, se uma mulher, estando na casa do seu marido, se obriga, se interdita, se proíbe de alguma coisa? Lembra de Ana, mãe de Samuel? Vamos lá ver isso. 1 Samuel, capítulo 1. Ela vai se interditar de acompanhar o crescimento do seu filho com ela. Ela vai entregá-lo na casa de Adonai. Ela vai se interditar. Ela vai se privar de conviver com seu filho e vai entregá-lo ao sumo sacerdote. Olha aqui, ela vai prometer isso aqui no versículo 11. Olha aqui, ó. E fez um voto dizendo: Ana, ó Eterno dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Eterno o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Eterno, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. Ele julgou que Ana estava bêbada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando meu ser, a minha alma perante o Eterno. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli lhe respondeu. Respondeu Eli: vai-te em paz, e o Elohim de Israel te conceda a petição que tu fizestes. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha mais embaixo um pouquinho. Versículo 21. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Eterno o sacrifício anual, para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, olha o voto sendo cumprido, então o levarei para que apareça perante o Eterno e lá fique para sempre. Isso aqui é uma coisa muito, 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 muito difícil de fazer. Deixar o convívio do próprio filho e entregá-lo ao sumo sacerdote para que ele crescesse na casa do Eterno. Mas foi isso que ela votou. E ela vai cumprir. Ela vai cumprir. Então, é isso que nós precisamos fazer. Olha o versículo 24. Havendo-o desmamado, tomou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Eterno em Siló. Era um menino ainda muito criança. É você se abster, se interditar, se proibir de ter o convívio do próprio filho, para entregá-lo nas mãos de Adonai. Isso é voto. Isso é voto. Ela atou suas mãos diante da possibilidade de conviver com o filho Samuel e o entregou a Hashem. Isso não é coisa de pouca monta, isso é coisa muito grande. Esse homem seria criado na casa do Eterno e ele seria o porta-voz de Adonai futuramente, depois que ele aprendesse, porque no período de Samuel, a palavra de Deus tinha se tornado rara como é nos nossos dias.
A palavra do Eterno tinha se tornado rara como é nos nossos dias. Aí vem um homem de Adonai, criado na sua casa, entregue por sua mãe para cumprir esse papel. Números capítulo 30, verso 14. Todo voto, todo juramento, olha aí, vamos voltar lá. Vou devagarzinho. Sim, ela teve filhos, exatamente. Porque ela perseguiu o voto, ela prometeu, ela cumpriu. Tudo que sair da sua boca você deve falar e fazer cumprir. É isso aí. E cumpriu. Olha aqui, olha o versículo 14. Porém, se o seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos, todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, pois se calou para com ela quando o soube. Todo voto, todo juramento ligado para violentar o ser, para interditar e proibir alguém de colocar a mão em um prazer ou em um consumo ou qualquer coisa, seu homem o validará e seu marido o anulará. Violentar o ser trata-se de jejum, de abstinências corporais diversas. Vou repetir, violentar o ser trata-se de jejum e abstinências corporais diversas. São coisas que nós não gostamos de fazer para nos dedicar à oração e ao relacionamento com Hashem. O termo violentar o ser é empregado anteriormente, aqui na Torá, para designar o jejum de Kippur. Vamos ver aqui, capítulo 29, versículo 7. Só volta a página da sua Bíblia. Violentar o ser vai designar o jejum de Yom Kippur. Olha o versículo 7. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis o vosso ser, a vossa alma, nenhuma obra fareis. Violentareis o vosso ser. Violentar é aquele ou aquela que exerce violência, se constrange, apertando-se, impedindo os movimentos, contrariando direitos lícitos. Quer que eu repita? Sim? Violentar o ser é aquele ou aquela que exerce violência contra você mesmo. Não é exercer violência contra outro, é exercer violência contra você mesmo. Você precisa de paz na sua rua. Você precisa de paz na sua rua. Você vai precisar violentar o seu ser, entrar em jejum e oração para poder desfazer a desordem, a confusão que se encontra na sua rua. Isso é violentar o ser. Você vai deixar para lá? Você vai achar isso tudo muito natural? Você vai fechar a porta do seu quarto, as suas janelas, ligar o ar para você não ouvir nada? Não. São seres humanos que estão ali fazendo desordem. E que Adonai precisa falar-lhes ao coração e corrigi-los. Então você precisa primeiro se violentar, se constranger, se apertar. Você já viu quando o seu coração aperta por uma determinada situação? Se apertar, é isso aí. Impedindo os movimentos, contrariando direitos lícitos, de dormir a noite inteira. É um direito. Isso, se você acorda para orar, você está se proibindo de dormir. Lembra de que Yeshua disse? Não podes vigiar comigo nem uma hora? Lembra que ele disse? Não podes vigiar comigo nem uma hora. Não pode fazer uma proibição de dormir mais e levantar e ir orar.
Isso é interditar. Isso é se proibir. Para que o voto seja válido, é necessário que ele seja absolutamente livre. Absolutamente livre. De qualquer imposição ou de qualquer coação. De quem quer que seja. Por isso que o marido se cala, a Torá diz isso. O marido se calou, ele não se levantou na mesma hora e impediu o voto, ele perdeu a chance de impedir mais tarde. O voto é um compromisso em relação ao futuro. O voto é um compromisso em relação ao futuro. E com frequência é condicional. Exemplo, vamos lá em Jacó, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. É um compromisso em relação ao futuro. Olha aqui para vocês verem. Jacó jura ser fiel se voltar são para a casa de seus pais. Vamos lá, Gênesis 28, versículo 20 a 22. Fez também Jacó um voto dizendo, se Elohim for comigo, ele vai incidir sobre o futuro, e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Eterno será o meu Elohim. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Elohim. E de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Mas antes ele faz um voto, se ele voltar salvo à casa de seu pai. Então a ênfase aqui do voto recai sobre o quê? Sobre a condição de Elohim abençoá-lo. Sobre a condição de Elohim abençoá-lo. Com mais frequência, o voto é um ato de reconhecimento por um benefício recebido, ou vai receber ainda. Um benefício recebido ou vai receber ainda. O filho que foi curado, que foi retirado da morte por Adonai e foi trazido aos braços da sua mãe ou do seu pai. Aí eles vão fazer um voto por um benefício recebido. A Bíblia não conhece isenção de votos. Os profetas e nem a Bíblia não conhecem a isenção do cumprimento de votos. O compromisso deve ser mantido, custe o que custar. Números, capítulo 30, versículo 3 e 4. Compromisso tem que ser mantido, custe o que custar. Portanto, ore antes de votar, mas vote, porque é uma coisa, é um ato maravilhoso quando você se interdita em favor da sua casa, do seu marido, ou dos seus filhos, ou de qualquer interdição, proibição que você faz a você mesmo em favor do outro ou de você mesmo. Não é? Ou de você mesmo. 30, versículo 4 e 5. E este, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, nada lhe disser, todos os seus votos serão cumpridos, serão válidos. Mas se seu pai, no dia em que o souber, se opuser, todos os seus votos e suas obrigações não serão válidos. O Eterno lhe perdoará, porque o seu pai fez oposição. Se ela se casar, é o marido que faz oposição. Se ele se opuser, se ela não cumprir o voto, ela está livre do pecado de não cumprir o voto. No entanto, as pessoas menores de idade, as mulheres, só são obrigadas a dar continuidade ao que você acabou de ler, à consagração do seu ser, a violência que você fez ao seu ser, a interdição que você fez a você mesmo, se os pais ou o marido ouviram e não reagiram, exprimindo assim sua concordância. O pai de uma menor de idade e o marido podem anular o voto
com a condição de que seja no dia mesmo que tomaram conhecimento dele. Maridos, ouçam, mulheres, ouçam, e filhos, ouçam. O que faz o voto? O que faz o voto e permanece nele é chamado de professo. O que faz o voto, eu vou repetir, o que faz o voto e permanece no voto é um professo. O que é um professo? Aquele que fez o voto. Ele se torna um perito adestrado. Ele é um professor que ensina um ofício. Ele é um assistente, um membro do ensino superior que organiza os trabalhos práticos e colabora com as pesquisas de Adonai. Ele é um professo que faz votos. Olha o valor de fazer um voto sério e aquele que cumpre o seu voto. Então, tem muitas pessoas que querem ocupar lugares extremamente altos, serem colaboradores de pesquisas espirituais, sem se interditar, sem se proibir. Esqueça. Esqueça. Você só vai ser um professo se você se interditar para se consagrar. Aí você será colaborador de pesquisas no Reino do Espírito, não é? Trabalhará como um assistente, membro do ensino superior da casa de Adonai. Mas ele se restringiu de tudo. Ele é um professor, ele é um professor. Professa é um professor. Ele ou ela professam publicamente a verdade de Hashem. Portanto, é um catedrático em quem conquista o direito de livrar outros pela pureza das suas mãos. Olha o que eu vou repetir. Ele conquista o direito de livrar outras pessoas pela pureza das suas mãos. Mas não é assim hoje. As pessoas não conhecem Torá. Não é assim. O menino começa na faculdade teológica, daqui a pouco ele está adulto, sou teólogo. Pastora Sandra, eu sou teólogo. Eu vi um pastor morrer dizendo, eu sou teólogo. Nunca passou pela abstinência severa de abrir mão de uma convivência até com o filho, com o pai, com a mãe, para servir a Adonai. Isso é abstinência severa. Isso é interdição severa que você faz a você mesmo. Mas quer ser um alto assistente da escola dos profetas, um alto assistente de Adonai, colaborador das pesquisas. É assim no Reino do Espírito? É assim na Bíblia? Não. Não. Vai se interditar o direito de livrar outros pela pureza de suas mãos em seu período de interdições, porque a interdição pode ser temporária ou permanente. A interdição pode ser temporária ou permanente. Interdição é a consagração que ele cumpriu. O voto do Nazireu, por exemplo, ele pode ser temporário. Está lá em Números, no capítulo 6, do versículo 1 a 8. Ele pode ser temporário. Números, capítulo 6, de 1 a 8. Não vamos lá, não. Eu quero ir em Jó, capítulo 22, que o período de consagração de voto permanente livrará até aquele que não é inocente. Período de voto de interdição, onde a pessoa se proíbe de alguma coisa, ela livra até aquele que não é inocente. A pessoa é verdadeiramente de alto escalão. Aqui, vem cá ver o que Jó fala. Pastora Sandra. Fala, meu filho, eu vou tomar água, bom. Tá. Antes nós vimos a Jó, hoje pela manhã, quando a gente encerra o serviço da apresentação da Torá, nós oramos o Salmo 24 para início do trabalho, né? Sim. E o Salmo 24, ele fala dessa interdição, que ele pergunta aqui, quem subirá ao monte do Eterno?
E quem estará no seu Deixa santo eles lugar? abrirem a Bíblia e olha com eles. Ok. Não fica sozinho assim, não. Abre a Bíblia, Salmo gente. 24. Salmo 24. Depois nós vamos em Jó. Ele diz assim, olha, verso 3 do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e que puro de Boa coração, palavra. que não se entrega a sua alma à vaidade. Ele é um interditado. Aí. Nem jura enganosamente. Ele receberá do Eterno a bênção e a justiça do Elohim da sua salvação. Então é aquele que se interdita para serviço ao Eterno. Esse será aquele que subirá ao monte porque tem as mãos limpas, Mãos limpas. consagradas a Hashem. Exatamente. Ele se interdita, ele se proíbe de colocar as mãos naquilo que não é direito, não é limpo, é sujo. Ele se interdita. Ele livra até. É esse que vai estar diante da presença do Adonai. Hoje formou-se numa escola teológica, que é mais um cemitério do que uma escola teológica. Parece mais um cemitério, lugar de mortos. São as escolas teológicas que não ensinam nada, porque você terá que buscar Adonai com jejum, com súplica, abrindo mão de várias coisas, de direitos lícitos, como eu acabei de falar. Se você quer conviver com Hashem e se ver livre das dificuldades desse mundo e ajudar alguém, ou a sua rua, ou alguém, você precisa se proibir de algumas coisas. Se proibir para os jovens de ficar nessa internet o tempo inteiro. Eu acho uma beleza, minha filha, quando eu estou lá dentro do presídio. Sabe, Carlos, é lá que eu descanso. Todos nós descansamos. O celular ficou lá na portaria, não pode entrar. Graças a Deus. Então está sentado ali sem atender ninguém. E convivendo com os meninos, cantando a palavra de Adonai. Para a pastora Sandra, é tudo aquilo que ela gosta de fazer. É um alívio, eu saio dali descansada. Tatiane, a professora, né, Almir? Professora de sopro lá, ela fala, pastora, ela chega, às vezes entra no carro comigo, Almir, cheia de preocupações daqui de fora. Aí eu falei, agora você vai ficar lá dentro quieta, com esse celular lá, com a gente, e você vai se dedicar a se dar a alguém. Se dar espiritualmente, ensinando-lhes um ofício. Né? Então, eu abri mão de quê? E Tatiane e Almir, de que nós abrimos mão? Quando nós passamos 3 horas lá dentro com os meninos. Você abriu mão de quê? De várias coisas que ele gostaria de fazer. De dormir, às vezes, um pouco, deitar à tarde, descansar. Então, se você... Isso é uma interdição. É uma proibição que o maestro faz, eu faço a mim mesma, para ir me dedicar a um ofício para alguém. Isso é uma interdição. Que as pessoas não gostam de fazer. Então, se você, nesse período de consagração, é maravilhoso o salmo, é isso mesmo. É isso aí que você se lembrou. Se você, nesse período de consagração, permanece, você vai livrar até o que não é inocente. Olha isso. Se é de pouca monta, livrar até o que não é inocente. O que é isso, gente? Aqui, Jó capítulo 22. Pega a sua caneta aí, e grifa aí, para se incentivar, a se interditar, a se proibir de determinadas coisas. E esse mundo está precisando de proibir de muita coisa. Jó capítulo 22, versículo 21. Apega-te a Elohim, todo mundo achou? Risca aí, grifa aí. Apega-te a Elohim, tem paz com ele, assim te sobrevirá o bem. Aceita a Torá da sua boca, põe as suas palavras no seu coração. Se te retornares ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a iniquidade da tua tenda,
Tira a tua mão e da tua casa aquilo que te é proibido. Então, e deitarás o teu ouro no pó, e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será por ouro e por prata escolhida. Se abrires mão da ganância, não é trabalho rotineiro para sustento da tua casa, não. Eu estou falando de ganância. A Torá está dizendo de ganância. Se deitares o teu ouro no pó e o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso. Levantarás o teu rosto para Elohim, orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Porque o voto pode ser permanente. Eu fiz um voto permanente. Te servirei enquanto eu tiver fôlego de vida. Te servirei. Para que tu coloques meus filhos de pé na tua presença. Isso inclui você. E você, que são filhos espirituais. Eu te servirei para o resto da minha vida. Isso é um voto permanente. Um voto temporário, você sabe o que é. Não precisa explicar. Olha aqui. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te se abaterem, dirás, hás de exaltação. E Elohim salvará o humilde, livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza das tuas mãos. Será libertado pela pureza das tuas mãos. Viu? O valor do capítulo 30 da Parashá Matot, tribos. Isto é que o Eterno ordenou para as tribos. E para encerrar o capítulo de número 30, sobre o voto, nós devemos orar o Salmo 26. Pois fala do Messias, o Salmo 26. E das restrições, presta atenção em mim, depois você acha o Salmo. E das restrições que ele se impôs a fim de se consagrar. Porque o que apresenta diante dos outros é, eu sou consagrado. Olha bem para mim, eu sou consagrado. Não. O que vai ter valor diante dele é o que eu me interditei. É o que eu me proibi. Não é dizer uma palavra, eu me consagrei. Não. É o que eu me interditei. Isso que vai ter valor. Então o Mashiach, no Salmo 26, que Davi escreve, ali você vê as restrições que ele se impõe sobre ele para consagrar-se. Ele permite precisar o que é estado de inocência aos olhos de Adonai. Ele vai precisar o que era inocência aos olhos de Adonai. O julgamento procede da retidão do coração. Nasce do abandono de si mesmo, na confiança, que é a adesão, que é a fé em Adonai que vai prevalecer. Olha lá, agora vamos lá. Salmo 26. Passa aí as páginas do livro de Jó e vai no Salmo 26, nós vamos orar. Esse salmo vai falar do Messias. Olha só. Ora comigo, julga-me, ó Eterno, pois tenho andado na minha integridade, tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Examina-me, ó Eterno, prova-me, esquadrinha minha mente e o coração, pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me assento com homens vãos. Olha aí a interdição. Eu não me assento com homens que ficam bebendo e gastando tempo e a vida nos bares e por aí. Eu não me assento. Nem me associo. Odeio a congregação de malfeitores e me recuso a sentar-me com os ímpios.
Fez ou não fez restrições? Fez, uá. Fez. Porque às vezes você tem um amigo que você ama tanto, mas você vai dizer para ele, a minha fé não me permite fazer isso. Você já se restringiu, ué. Você já perdeu o amigo. Já perdeu ou não perdeu? Você já perdeu o amigo há muito tempo. Porque ele está acostumado com hábitos. Isso aqui é o Messias, que se restringe para consagrar-se. Consagração vem depois da restrição. Olha aqui. Lavo as mãos na inocência, e assim ando, ó Eterno, ao redor do teu altar, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. Eterno, eu amo a habitação de tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há malefício e cuja destra está cheia de subornos. Mas eu ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Na grande congregação eu louvarei ao Eterno. Amém. Baruch Hashem. Pastora, eu posso falar aqui 2 palavras? Pode, meu filho. No Salmo 116, Sei. no versículo 14 em diante, se a congregação quiser acompanhar. Não, ela vai acompanhar. Você vai aguardar eles abrirem a Bíblia, que eles vão acompanhar. Porque nós aprendemos pela visualização do texto também. Amém. Por isso que a gente precisa estar com a Bíblia na mão. Visualizar o texto, a posição que ele se encontra na Bíblia. Isto. Não é? Você se familiariza com a sua Bíblia. Pode ir. O salmista fala no versículo 11 em diante, que é melhor ainda, né? Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Eterno por todos os seus benefícios para comigo? Isso. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Eterno, cumprirei os meus votos. Está ouvindo aí? Ao Eterno na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Eterno a morte dos santos. Eterno, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de oração e graça, e invocarei o teu nome, ó Eterno. Cumprirei os meus votos ao Eterno, na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Eterno, no meio de ti, ó Jerusalém. Amém. E também eu quero compartilhar com a congregação Eclesiastes 5. Aqui, gente, é preciosa é a vista do Eterno, a morte dos seus santos, é a morte da natureza carnal. Isto. Tá? É a morte da natureza carnal. Eclesiastes o que, meu filho? Eclesiastes 5, do versículo 4 ao 6. Pode ler. Quando fala assim: quando Elohim fez algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consista que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Elohim que foi inadvertível, por que razão se iraria o Elohim por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Coisa bonita, né? Então, a nossa boca, igual a senhora acabou de falar, tem que ser sim, sim, não, e não, não. Então, quando ele diz aqui que nós destruímos a obra das suas mãos, nós destruímos nós mesmos, né? Quando fazemos as coisas por ignorância, então precisamos conhecer aquilo que é lícito e é permitido. Vamos lá em Números, no capítulo 31, dando continuidade a Parashá Matot. Números, capítulo 31, dando continuidade a Parashá Matot. Não é verdade?
Então é linda a questão dos votos, e nós entendemos aqui como se consagrar, que primeiro vem a interdição, depois a consagração. O capítulo 31 dá continuidade ao caso de Finéias, que foi narrado no capítulo 25, que nós já olhamos semana passada. Então, no capítulo 31, você tem uma continuidade, uma ordem dada a Moisés, aqui no capítulo 31. Oprime os midianitas, golpeia-os. É a ordem que Moisés recebe. Sim, eles são vossos opressores com as suas intrigas. Então, a ordem de Adonai é que Moisés esmagasse os midianitas. O texto oferece preciosas indicações sobre regras de guerra, a distribuição do butim. O que é o butim? É o despojo, a distribuição dele com ordem e a partilha do território conquistado. É isso que vai se tratar o capítulo 31 do livro de Números. Porém, nós devemos nos ater, ou seja, nos estribar em aderir a Hashem, para entender a questão do heterogêneo e o híbrido. É a mistura de espécies diferentes. A Parashá Matot vai ensinar isso. Nós devemos nos ater a um versículo aqui, da Parashá Matot, versículo 4, você vai ver, olha para a sua Bíblia. Enviareis à guerra 1000 de cada uma das tribos de Israel. Então você vai ver aqui que os enviareis a milícia 1000 por ramo, 1000 por ramo para todos os ramos de Israel. Uma quantidade de homens capazes, adestrados para a batalha, que seriam enviados à guerra. A palavra hebraica aqui é nassar, entregar e oferecer. Entregar esses homens e oferecê-los. Mas não é Moisés que vai entregar e oferecê-lo. São as mulheres que fazem isso. Quanto ao uso da palavra, nós encontramos esta palavra nassar, entregar e oferecer, em Números 31, versículo 16. Vamos ler comigo. Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel, todos aqueles grandes ali do exército, a serem infiéis ao Eterno no caso de Peor. Nós estamos aqui concluindo o caso de Peor no capítulo 31, que nós estudamos lá no capítulo 25, porque Balaão morre aqui. Olha aqui, tira os olhos aqui do versículo 16 e olha para o versículo 8. Mataram ainda os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zuri, Uri e Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Concluiu-se a opressão que Balaão fez. Moisés aqui cumpre aquilo que o Eterno havia ordenado. Mas o versículo 16 vai narrar para nós e vai nos dar explicação desta palavra hebraica nassar, que é entregar e oferecer, que diz assim, foram infiéis ao Senhor no caso de Peor, versículo 16, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Eterno. Eis, diz outra tradução, foram elas que conduziram a rebelião. Foram elas que conduziram a rebelião dos filhos de Israel a partir da conversa de Balaão contra Adonai. Foram elas que conduziram, cuidado, para você não conduzir orientado por Balaão, que é possível isso ou aquilo. Cuidado, cuidado, foram elas que conduziram a rebelião, que entregaram e que ofereceram os filhos de Israel à prostituição. A propósito de Peor, era uma calamidade contra a comunidade de Israel. Conduzir significa levar de um lugar para outro.
Você está sendo conduzido por alguém, levar de um lugar para outro. Transportaram os homens à prostituição, ofereceram às tribos a agirem traiçoeiramente contra Adonai, influenciadas por Balaão, que traíram, que foi contra Adonai. O uso da raiz hebraica nazak é o de fundir imagens em metal, levar os homens à idolatria. Todo o exército, tá? Todo. Fundir imagens em metal, enquanto Nezek é traduzido quase exclusivamente como libação, como quando você vai oferecer um sacrifício a Adonai, principalmente oferecer libação, oferta de bebidas, é Nezek. O derivado hebraico masekan, que normalmente tem o sentido de imagem fundida, a idolatria começa ali por eles através da sexualidade. Tais imagens eram feitas derramando metal fundido, diz o profeta Isaías, dentro de um molde. Fundiram imagens de ouro, prata e ferro. É esse o significado de oferecerem, ali naquele caso, de oferecer os homens traiçoeiramente contra Adonai. Vamos lá, Isaías, capítulo 40. Pastora, mas não vai confundir com oferecer um sacrifício? Não. Não. Esse oferecimento aqui você vai concluir lá na Torre de Babel, para você entender melhor. Que é um pulo para a idolatria. É um salto muito pequeno para nós partirmos para a idolatria e deixarmos Adonai. É um salto muito pequeno. Isaías, no capítulo 40, versículo 18 a 20, ele vai falar dessas imagens que eram feitas derramando metal fundido sobre um molde. Olha aqui. A quem, pois, fareis semelhantes a Elohims? Com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela, faz moldes, e faz surgir ali um Deus. O pobre demais, que não pode oferecer tanto ouro e prata, escolhe madeira, que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover, que não pode falar, que não pode te ajudar. É a idolatria. Perceba comigo que quando os homens de Babel, vamos lá, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Quando os homens de Babel, você vai ver, idólatras em potencial, confusos e perturbados, por causa do orgulho e da soberba, do amor a si mesmo. Versículo 1, a Torá diz: e toda a terra, ora, a terra toda tinha uma só língua, uma só maneira de falar. E toda a terra é um só lábio. Palavras uniformes. Era assim a terra. Tem a mesma forma. Falam do mesmo jeito, são idênticos. Uma conduta uniforme é uma conduta que não varia. É sempre a mesma. Ela permanece amando Adonai, permanecendo. Foi o que ele apresentou o rapaz hoje. A pessoa, quando tem uma conduta reta, ela luta, mas ela permanece, ela morre. Ela pede a Adonai para matá-la, mas ela quer permanecer, amando e servindo Adonai. São palavras uniformes. O capítulo 11 vai explicar por que essa unidade foi quebrada. Ela degradou-se em uniformidade, em variedade de monotonia.
Uniformidade vai dar uma variedade de monotonia. Então, nós vamos construir uma torre para chegar até o céu, escalar os céus. É uma grande aventura, não é? Então, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Vou ler em outra tradução. E a sua partida do levante, eles encontram uma falha na terra de Sinear e passam a habitar esta terra. Eles dizem, versículo 3, o homem, olha aí, a seu camarada ofereçamos. Aqui está a palavra no hebraico que as mulheres fizeram lá em Matot, capítulo 31, versículo 16. Façamos tijolos. Ofereçamos e façamos tijolos. Queimemo-los ao fogo. Ofereçamos e façamos tijolos. Queimemo-los ao fogo. O tijolo é pedra para eles, o betume é argila para eles. Eles dizem, outra vez, no versículo 4, eles vão dizer: ofereçamos, construamos uma cidade e uma torre cujo topo chega aos céus. Façamos-nos um nome. Olha a arrogância, olha a soberba. Eles vão infringir a Torá aqui, quando Adonai mandou ir e se multiplicar, lá em Gênesis 1. Eles querem ficar no mesmo lugar. Adonai vai desbaratar a intenção do coração deles. Para não sermos dispersados sobre as faces de toda a terra. Nós queremos permanecer aqui, na terra de Sinear. Ofereçamos, é explicado, pela mais profunda tentação do homem. Ofereçamos. Tornar-se como deuses. Tornar-se como deuses. Isso aí. Tinha uma intenção, tinha ou não tinha? Qual era a intenção? Se tornar famoso. Então, eu não recebo ordem de Adonai. Eu não espero ele mandar. Eu faço. Ofereçamos. Adonai vai destruir a aventura. Tornar-se como deuses, e aqui é escalar o céu. Constitui isso aí, idolatria a si mesmo. Aquelas mulheres lá de Números, capítulo 31, versículo 16, eram idólatras a elas mesmas. Oferecer significa apresentar, expor-se e se mostrar capaz. Vou repetir. Oferecer é apresentar, expor-se, mostrar-se e mostrar-se capaz. Eu sou capaz de fazer isso, ou isso, ou isso, aquilo. É só ter uma dor de cabeça que você vai ver que capacidade você vai ter. Você vai ver que capacidade você vai ter. Nenhuma. É tanto incômodo, é tanta perturbação. Nós dependemos unicamente de Adonai dizer vai ou fica. Faça ou não faça. Não ofereça nada. Não ofereça nada que Adonai não mandou. Nada. Não faça nada se considerando capaz, extremamente capaz, que você e eu não somos. Não somos. Olha só, é propor, fazer alguma coisa e sugerir o outro. Sugerir na psicanálise é uma influência ao subconsciente do outro. Com palavras, com ideias de outro. É tipo de uma sugestão hipnótica.
vontade, desejo ou ideia provocada numa pessoa estimular o outro a uma ação. Assim foi todo o exército estimulado a deitar com as mulheres. Oferecer significa mostrar-se capaz. Você tem que se sentir o tempo. Adonai não trabalha com números. Adonai não trabalha com gente bonita. Vocês se lembram? Eu não estou falando que ele não trabalha com gente bonita. Deixa eu consertar aí. Ele trabalha com um coração bonito. Não é aparência de beleza. Eu ensinei para vocês. Jesus é o belo pastor. Está lá em João capítulo 10. Ele é o belo pastor. Agora você veja o que Isaías diz daquele belo. Ninguém queria nem chegar perto dele. De desgastado, de sofrido, de noite sem dormir, de andando, de ensinando, porque seu tempo era muito curto. Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com um coração puro, sincero. Eu sou capaz, eu vou oferecer. Pode comprar ouro vindo lá de Dubai. Encher esta casa de ouro, que você, se Adonai não autorizou. Esqueça. Mas é uma influência quando você sugere e propõe fazer alguma coisa, é isso aí. Aí você consegue entender por que o exército formado de homens capazes, adestrados para a batalha, homens de frente do exército, caíram todos. Por causa de sugestões de palavras que influenciaram o subconsciente. Geralmente, quando o homem se oferece e convida outros a participar de sua aventura, ele propõe também sua intenção. Façamos um nome. Tornemo-nos famosos. Vamos ser grandes na cidade de Vitória. A criatura aqui, inchada de orgulho, será agora mesmo reposta em seu lugar. A criatura aqui, no Gênesis 11, agora mesmo, Adonai vai descer e vai ser reposta essa criatura no seu lugar. O rei Davi, você entende? Você consegue entender por que ele, na ira de Araúna, ele diz, vamos lá, segundo Samuel, depois você vai voltar lá em Gênesis 11. Segundo Samuel, capítulo 24, você vai dizer ali e vai entender definitivamente que eu não devo oferecer nada a Adonai que não me custe nada. Eu tenho que oferecer a Adonai algo que me custe. Olha aqui. Chega Davi, versículo 22. Disse Araúna, capítulo 24 de 2 Samuel, desculpe-me, que eu me acelerei aqui. Capítulo 24, versículo 22. Disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor, o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o sacrifício, para o erguido, em sinal de agradecimento que poupou a vida de Davi e de muitos em Jerusalém, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. Disse mais Araúna ao rei, e o eterno teu Elohim tome prazer em ti. Belas palavras e bela intenção de Araúna, não é? Bela intenção, porém, o rei com toda a sabedoria responde a Araúna. Ele havia pecado grandemente. Não. Antes quero comprá-la pelo preço devido. Não oferecerei ao eterno meu Elohim erguido nenhum que não me custe nada.
Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou Davi ali um altar ao Eterno. Ofereceu erguidos, ofertas pacíficas. Assim o Eterno teve piedade da terra. E aquela praga cessou de sobre Israel. Eu não posso, nem eu nem você, oferecer aquilo que não me custou nada. Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que me interditar. Eu tenho que, irmãos, me violentar para que eu ofereça a Adonai aquilo que ele vai fazer. Tem um preço, há um preço a ser pago. Há um preço. Agora Adonai vai oferecer também. Vamos lá para você ver, para a gente encerrar, que eles já estão trazendo o suco. Capítulo 11. O vinho para a consagração do Shabat, não é? Olha só. Olha aqui, no versículo 5 a 7. Mas desceu o Eterno para ver a cidade. Vai acabar com toda a aventura. E a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Eterno: o povo é um e todos têm uma só língua. Isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde e desçamos. Adonai vai dizer em outra tradução: ofereçamos, desçamos e embaralhemos lá seu lábio, para que o homem não mais entenda o lábio de seu companheiro. Ele vai responder aos homens com a mesma coisa. Eu vou oferecer outra coisa. Eu vou oferecer um juízo. Eu vou dispersar vocês. É isso aí. Por isso que eu falei que a aventura rapidinho vai acabar. Ofereçamos, desçamos e embaralhemos lá seu lábio, para que o homem não mais entenda o lábio de seu companheiro. Ofereçamos o que eles premeditaram fazer. Confusão. Idolatria é só confusão. É só perturbação. Só confusão. Agora veja aqui o versículo 9. Olha bem. Por isso, ele chama seu nome Babel. Olha aqui, ó. Por isso, se chamou o seu nome Babel. Babel em acadiano é Babu, porta do Diel. Porta de El. É manifestado o sentido desse nome que ele deforma, o nome é deformado, fazendo um jogo de palavras com Baal, mistura. Por isso que é híbrido, mistura. A palavra híbrido é altamente moderno hoje. Mas nós vamos ver à tarde, não vai ter jeito, vai ter que ensinar de tarde. A questão da mistura, proibida pela Torá. Baal, misturar. A linguagem Babel quer dizer confuso. Confuso porque é misturado. Confuso porque é misturado. Ambos os casos diz respeito à inversão das coisas que Adonai pretende. Babel significa desordem e confusão. De tarde, eu vou ensinar para vocês que nós não devemos andar na raiz desta palavra, mistura e confusão. Nós devemos andar para ofereçamos coisas a Hashem. Não. Tem que oferecer aquilo que me custa. Não é? Aí você vai ver que eu tenho que andar na raiz boa. Vai. Você tem que andar na raiz hebraica, boa, vai. Você só vai fazer quando a Adonai te mandar. É isso aí. Hã? Fala. Por isso que é restrição, o voto. Você vai ofertar a Adonai algo que é seu, que você vai se interditar. Não é simplesmente ir lá se oferecer de qualquer jeito. Isso aí. Por isso que a Paraxá começa com voto. Um capítulo inteiro consagrado ao voto.
Aí nós vamos deparar com essa questão ali da finalização do caso de Peor, no capítulo 31. E ali vai clarear bem o que as mulheres fazem ali. E a correção de Adonai. Então ele vai, aqui em Babel ele desfaz toda a perturbação. Aí de tarde nós vamos ver que nós devemos andar pela raiz hebraica bo, ir, vai, e não sermos presunçosos de querer ao nosso modo oferecer alguma coisa a Adonai. Tá bom? Até mais tarde. Que o Eterno nos abençoe.